Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Daqui a pouco, o Flamengo começa a se preparar para o jogo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. Antes disso, o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Bruno Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo, estará fora desta partida. Portanto, o técnico Jorge Sampaoli não poderá, mais uma vez, repetir a escalação do jogo anterior. Sampaoli também não poderá fazer a escalação que vai atuar contra o São Paulo no primeiro jogo da final, contra o Atlético do Paraná. Porque, obviamente, o Bruno Henrique será o titular contra o São Paulo. E é justamente sobre o Bruno Henrique que vai bater o nosso principal assunto da pauta de hoje pela manhã. O Flamengo está trabalhando para poder fazer a renovação contratual de alguns jogadores importantes. Alguns jogadores o Flamengo já tem definida a situação, outros jogadores o Flamengo ainda estuda o que vai ser feito e com outros o Flamengo quer contar com um treinador primeiro para depois saber o que fazer. A questão de treinador no Flamengo hoje, ela tem um peso muito grande. Internamente, o Conselho de Futebol do Flamengo quer ter um treinador fechado para 2024 para só então saber o que vai fazer com alguns jogadores. Jorge Sampaoli, como vocês sabem, eu já cansei de falar para vocês, é um treinador do Rodolfo Landim, do BAP, do Valim. Não é o treinador do Marcos Braz. Marcos Braz jamais quis Jorge Sampaoli no Flamengo e não faz a mínima força para resolver os problemas de conflito entre o treinador argentino e o elenco rubro-negro. Braz quer que ele saia. Pelo Marcos Braz, o Ceni estaria hoje treinando a equipe rubro-negra e o Sampaoli já estaria em Buenos Aires há muito tempo. A diretoria, o Conselho de Futebol do Flamengo, já estava se preparando para escolher o próximo treinador, porque a maior parte do Conselho de Futebol do Flamengo não quer a permanência do Sampaoli, não queria que o Sampaoli permanecesse nem até a final da Copa do Brasil. Mas o Landim segurou o Jorge Sampaoli. Então, a ideia do Conselho de Futebol é conseguir um treinador para poder tocar alguns assuntos de renovação e de contratação. Entretanto, o Marcos Braz já bateu na mesa e deixou claro que ele escolhe o próximo treinador, que o departamento de futebol é dele e ele é que vai escolher o próximo treinador. Marcos Braz pode fazer isso pelos motivos que eu já expliquei a vocês. Rodolfo Landim precisa do Marcos Braz estrategicamente para conseguir fazer o seu sucessor para o próximo ano. Principalmente para fazer o sucessor do próximo ano. Não que o Marcos Braz detenha muitos votos consigo, não. Em questões de voto, o que pode acontecer é o Marcos Braz reacender uma oposição que hoje é bem fraquinha dentro do Flamengo, não chega a ameaçar em nada o grupo de Rodolfo Landim. Agora, se eles perdem o Braz, aí sim eles podem ter uma oposição agigantada pelo poder e carisma do Marcos Braz, que é uma pessoa muito influente dentro do clube e que já participou de campanhas vitoriosas desde 2006 na equipe rubro-negra. Então, o ideal é manter o Marcos Braz dentro do esquema do Rodolfo Landim. E aí o Rodolfo Landim tem que fazer concessões. A outra situação é o poder que o Marcos Braz tem de silenciar a arquibancada através das torcidas organizadas. Não seria nada bom para o Rodolfo Landim ter no seu último ano os seus principais aliados sendo influenciado por uma arquibancada que grita contra o seu sucessor. Então, por essas e outras, que o Marcos Braz tem sim o poder de veto ou não dentro do departamento de futebol do Flamengo. E ele, de novo, escolherá o próximo treinador da equipe rubro-negra. E aí alguns nomes começam a aparecer bem fortes, como, por exemplo, o nome do ex-técnico da seleção brasileira, Tite.
Hoje, o Tite é o nome mais forte dentro do Flamengo por conta das escolhas do Marcos Braz para ser o próximo treinador da equipe rubro-negra. Marcos Braz gosta muito do Tite e ainda tem a seu favor o bom relacionamento do Tite com Rodolfo Landim. Rodolfo Landim também não é avesso ao nome do Tite, não. Apesar de preferir a continuidade do Sampaoli, Rodolfo Landim vê o nome do Tite como um bom nome para começar o ano de 2024. É um treinador de peso, é um treinador respeitado por boa parte da torcida rubro-negra, por boa parte dos apoiadores de Rodolfo Landim, e ele é visto como o cara certo para fazer a reformulação no elenco e começar uma campanha nova com essa equipe do Flamengo em 2024. Além de aliar a isso tudo, a questão de ser um técnico inteligente e de conseguir jogar o futebol que os jogadores do Flamengo gostam de praticar. Nomes importantes como Felipe Luiz, como Davi Luiz, como Everton Cebolinha, gostam da ideia de ter o Tite no Flamengo. E o Tite é visto como o cara que pode resolver alguns problemas no Flamengo, como o caso do problema do Everton Cebolinha. Everton Cebolinha teve o seu melhor campeonato na carreira, uma Copa das Confederações, onde ganhou com o Brasil o título e ainda foi considerado o melhor jogador da competição ao lado de Felipe Luiz. Então, isso tudo dá ao Tite as credenciais certas para ser o próximo treinador do Flamengo. Ainda não há conversas finais a respeito da contratação do Tite, mas já houve contatos do Flamengo com o ex-treinador da seleção brasileira para que ele venha a ser o próximo comandante rubro-negro. Ainda não há nada fechado, acertado. O Tite ainda estuda outras possibilidades, mas o desejo do Flamengo hoje é pelo Tite no comando da equipe em 2024. E o Flamengo quer acertar logo com o treinador para poder fazer a renovação ou não de alguns jogadores do elenco. Por exemplo, a diretoria hoje está certa que o Everton Ribeiro tem que permanecer na equipe. Não estou dando opinião, estou dando informação. A ideia do Marcos Braz é oferecer um contrato de 2 anos, 2024 e 2025, a Everton Ribeiro, sem mexer na questão salarial, ou seja, ele continuaria com os mesmos vencimentos que tem hoje e ainda seria acrescentado a ele algumas metas onde, se ele alcançar, ele vai ter um ligeiro aumento salarial. O que vai baixar nos valores do Everton Ribeiro são os valores com bonificações e premiações. Nesse ponto, a diretoria rubro-negra vai diminuir um pouco a questão do Everton Ribeiro, dos recebimentos do Everton Ribeiro, mas, por outro lado, pode compensar esses valores em casos de metas alcançadas pelo jogador rubro-negro. Mas o salário base permaneceria como está agora. O caso do Felipe Luiz também é um caso emblemático e complexo. Felipe Luiz quer jogar pelo menos mais uma temporada. Felipe ainda não sabe se o Flamengo não aceitar renovar com ele, se continua ou se aposenta. Por isso, a peça do treinador é vista como fundamental nessas situações, para definir o que fazer com determinados jogadores. O Felipe Luiz é um dos casos que o Flamengo ainda não tem opinião formada sobre o que fazer. É muito difícil conseguir um bom lateral esquerdo no mercado hoje. E por isso o Flamengo pensa muito na possibilidade de manter o Felipe Luiz. Fabrício, o Flamengo não poderia ir atrás do Arana, não? O Flamengo tem até a vontade, mas tem um detalhe, pessoal. O Atlético Mineiro construiu sua nova arena, já inaugurou sua nova arena, mas o Atlético tem um projeto de 2024 bem diferente do que foi de 2023. O Atlético quer montar, eu não sei se eu posso dizer um super time, mas quer montar um time forte para 2024, quer ter grandes estrelas no elenco do Atlético em 2024, para poder usufruir do estádio recém-construído e tentar uma campanha vitoriosa no ano que vem. Para isso,
os caras vão manter os jogadores que têm, essa é a ideia, manter os salários em dia, resolver os problemas salariais que a equipe atravessa hoje através dos 4R, porque os caras querem o estádio sempre cheio e os caras querem fazer uma mega contratação para o próximo ano. Aquela contratação de impacto, aquela contratação que vai fazer com que os torcedores atleticanos vão para o estádio com a esperança de conquistar títulos. E um nome eles já escolheram para ser o representante da nova fase do Atlético com o seu estádio. Trata-se de Bruno Henrique. Bruno Henrique tem o Atlético Mineiro como clube de coração. E o Atlético queria destacar essa situação levando o Bruno Henrique para lá. Bruno Henrique já provou que aos 32 para 33 anos atravessa excelentíssima fase. O Flamengo vem tendo dificuldades para conseguir renovar com o Bruno Henrique. O Flamengo fez a proposta de renovação para o Bruno Henrique, mas eu conversei com o empresário do Bruno Henrique ontem, que me disse que os caras ainda estão negociando. Ou seja, não tem absolutamente nada fechado entre Bruno Henrique e Flamengo neste exato momento. O Flamengo está tendo dificuldade, sim, de conseguir convencer o Bruno Henrique a renovar. Falei com o empresário dele, que não me deu muitos detalhes, que não abriu para mim o jogo. A única coisa que ele me disse foi o seguinte: estamos em fase de avaliação da proposta do Flamengo. Então, se eles estão avaliando, é porque a coisa ainda não está fechadinha. E nisso o Atlético Mineiro aparece querendo levar o Bruno Henrique para lá. E o Atlético promete não poupar esforços nem dinheiro para tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Então, se a diretoria rubro-negra não abrir os olhos e convencer o staff do Bruno Henrique rápido, o Bruno pode acabar no Atlético Mineiro em 2024, porque os caras têm no planejamento deles a criação de um super time, de um time forte, para levar o torcedor rubro-negro, o torcedor atleticano, para o estádio e tentar fazer uma temporada de 2024 mais vitoriosa do que a fracassada temporada de 2023. Essas são as situações que o Conselho de Futebol do Flamengo e o Marcos Braz vão ter que passar daqui para o final do ano. Você aí achando que ia levar o Arana e eles lá com planos reais de levar o Bruno Henrique para o Atlético. Será que a diretoria vai deixar ou vai pagar um rio de dinheiro para manter o Bruno Henrique? Tite é uma boa opção? Eu sei que deve ter muitas pessoas escrevendo Carvalhal ou até mesmo Marcelo Galhardo. Marcelo Galhardo hoje não é uma opção para o Flamengo. Não é. O Marcelo Galhardo quer permanecer na Europa. Ele não tem pressa para poder se colocar no mercado de trabalho. Ele passou muitos anos dentro do River, tem muito dinheiro e quer escolher o time que ele vai comandar, de preferência na Europa. Carlos Carvalhal, apesar de ser bem avaliado, é tido pelo Marcos Braz como inexperiente. Por isso, o Tite surge aí como uma grande opção. O que vocês acham sobre isso? Coloquem aqui nos comentários. Essas foram as primeiras notícias do dia. Ao longo do dia eu volto com mais informações. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.